Dessa reportagem linda, a gente vem para o esporte. A Susan Rodrigues já está aqui na nossa área. Oi, Susan, boa tarde. Boa tarde a você, Polito. Boa tarde a quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Não deu para o Figueirense, mais uma derrota na Série C. Situação difícil, está difícil para o torcedor alvinegro, né? Está bastante complicado. O Figueirense já se aproxima ali do Z2 e isso com certeza preocupa o torcedor e preocupa também o técnico Raul Cabral. Bora lá? A gente começa, então, com esse confronto entre Figueirense e Barra no estádio Orlando Scarpelli pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro. O Barra levou a melhor em cima do Furacão. O Figueirense perdeu pelo placar de 3-0. Quem acompanhou essa partida de perto foi o Heitor Machado, que conta tudo pra gente. Fala, Heitor! Tudo bem, Susan? Um abraço para você, aos companheiros que nos acompanham no Balanço Geral, aqui no estádio Orlando Scarpelli. O Barra venceu o Figueirense, uma grande vitória da equipe de Balneário Camboriú, 3-0. O alvinegro teve boas oportunidades, criou as suas chances no primeiro tempo, no segundo, teve bola na trave, mas o Barra foi muito eficiente. 3 gols marcados na etapa final, Marcelinho, TT e Cléo Silva, e garantiu essa vitória no estádio Orlando Scarpelli. Com esse triunfo, o Barra chega aos 8 pontos dentro do grupo de classificação. O Figueira está na parte de baixo e com apenas 1 pontinho de vantagem em relação à zona do rebaixamento. O próximo compromisso do alvinegro está marcado para domingo, 5 horas da tarde, contra a equipe do Amazonas, lá em Manaus, e a gente segue, claro, acompanhando toda a preparação ao longo da semana. Um abraço para você, Susan. Obrigada, Heitor, pelas informações do Furacão do Estreito. Tá aí mais uma derrota do Figueirense e logo depois dessa partida, o técnico Raul Cabral conversou com a imprensa sobre o resultado do confronto. Ele, inclusive, assumiu que a equipe se perdeu quando sofreu o primeiro gol pelo Barra. A gente vai acompanhar agora um trechinho dessa entrevista, olha só. Acho que a gente soube executar por um período e aí depois a gente se desorganizou. Novamente a gente vai olhar o jogo do Anápolis, vai olhar o jogo hoje. A gente sofreu os 3 gols depois dos 20 minutos do segundo tempo. A gente tomou um gol, eu acho que mentalmente a equipe ficou abalada, começou a querer acelerar o jogo de qualquer maneira para procurar o empate. Eu acho que não é dessa maneira que funciona. A gente não pode perder padrão de organização. A partir do momento que se desorganiza, tu fica exposto. E aí o Barra tem jogadores de qualidade e o Barra soube aproveitar essas situações. Tá aí a insatisfação do técnico do Figueirense em relação ao desempenho da equipe em campo, principalmente depois do primeiro gol, que parece ali que os jogadores se perderam. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Cláudio Caticarte. Cláudio, pareciam 2 equipes completamente diferentes. Tivemos um primeiro tempo com o Figueirense muito bem em campo e o segundo tempo aí já com muitas falhas, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Susan, realmente, só que além do segundo tempo, né, o Figueirense teve um primeiro tempo que faltou concluir em gol as oportunidades que teve. Olha que a arquibancada, ela restou aquilo que ela vê dentro de campo. O Figueirense, no primeiro tempo, teve muitas alternativas, como você vê nas imagens. Com bola na trave, com Igor Bolt, com uma tentativa também no escanteio, e aí quase um gol contra da equipe adversária. O Figueirense foi uma equipe mais dominante, mais presente no campo de defesa do Barra no primeiro tempo. Tanto é que foi aplaudido pelo torcedor no final do primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, Figueirense foi uma armadilha feita pela equipe do Barra, que pesou 5 jogadores no campo de defesa e teve uma disciplina tática elogiável. Nos contra-ataques, ao natural, chegou aos 3 gols. Concordo com o Raul Cabral quando ele fala que ali nos 20 minutos, no primeiro gol, a equipe do Figueirense sentiu, mas olha, o Zé Carlos perdeu um gol incrível na cara do goleiro, que poderia ser o gol de empate. Então, mesmo em momento de instabilidade, a equipe teve a oportunidade até de fazer o empate. O problema é que não teve eficiência, faltou qualidade naquele, o que os treinadores chamam de último terço, né? E a equipe do Barra, nos contra-ataques, conseguiu fazer mais 2 gols, em erros, principalmente marcação pelo lado esquerdo da defesa do Figueirense. E aí o Raul Cabral precisa repensar daqui para frente, porque algumas escolhas, desde a escalação inicial, ficou demonstrado no jogo que não poderia, surtir efeito um jogador como o Felipe Santiago, um jogador que tem a predominância do lado direito, é destro, tendo jogadores no elenco com a perna canhota. No primeiro gol, a gente viu que ele tentou ajeitar o corpo para tentar tirar a bola e realmente, não sendo canhoto, teve muita dificuldade e faltou o Igor Gabriel atacar essa bola, né? E no terceiro gol, por exemplo, para ficar nessa exemplificação, uma bola parada, ninguém marca ali o Renan Bernabé, que consegue dar de cabeça para o atacante, o Cléo Silva, que chega na cara do gol, faz o que quer,
Entra, abriu a geladeira, viu, Suzan? Entrou na casa, deitou e fez o que quis. E a equipe do Barra acabou vencendo. Olha, a situação do Figueirense é muito complicada. Precisa, né, corrigir esses erros para as próximas partidas. Faltam 15 jogos. Aliás, faltam 14 jogos. Hein? Inclusive, o Raul Cabral falou que isso não pode acontecer, mas acho que ele que tem que trabalhar ali com a equipe para que, de fato, essa desestabilização dos jogadores não aconteça a partir do primeiro gol do adversário, né? Eles precisam manter a calma e conseguir mostrar desempenho, de fato. Mesmo ele perdendo jogadores por lesão, essa questão mental tem que ser trabalhada dentro do elenco. É um erro estrutural de gestão de futebol. O Figueirense teve muitos jogadores aí que vieram contratados com lesões anteriores, com problemas físicos. Há um desequilíbrio físico e falta de qualidade. Tem muito a corrigir aí o Raul Cabral, viu, Suzan? E a gente segue de olho no Furacão. Amanhã você volta para falar do Leão da Ilha, que entra em campo pela Copa Sul-Sudeste, né, Cláudio? Exatamente. Sul-Sudeste, que 250 mil para a próxima fase e vaga na Copa do Brasil. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. Até. E agora a gente fala sobre uma atleta que se tornou aí treinadora de uma tetracampeã pan-americana que se tornou inspiração para as novas gerações. O Heitor Machado foi bater um papo exclusivo com Lucélia Brosi, ela que é técnica da seleção brasileira de karatê. Ela inclusive falou que é de Brasília, mas escolheu a capital catarinense para chamar de casa. Vamos ver então como foi esse bate-papo. As lembranças estão por todo o canto. Eu fazia, na verdade, balé. A minha mãe queria uma filha bailarina. Foi por acaso que a pequena bailarina trocou a dança por arte marcial. Um dia, a minha professora faltou sem avisar. Então, eu fui para aula de dança e, quando cheguei, tinha um aviso na porta dizendo que a professora tinha tido um problema e não ia. E eu tinha que esperar meu primo para ir embora. Então, eu fui até a sala dele para esperá-lo e aí me apaixonei pela aula de karatê. O professor me deixou fazer aula, então minha primeira aula de karatê foi de maiô, sapatilha. Era o destino preparando tudo. Começava naquele dia uma das grandes histórias do esporte brasileiro. Campeã mundial, dezenas de títulos em nível nacional, 4 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. A mais especial, claro, quando a mãe pôde ver de pertinho, pela primeira vez, que a bailarina levava jeito mesmo no karatê. E o PAN do Rio de Janeiro, em 2007, foi um momento muito, muito marcante para mim, porque foi a primeira competição que os meus pais assistiram, né? Uma competição de nível internacional e tal, que eles assistiram. Então, depois de tantos anos e de tanto tabu que houve no início, de toda aquela coisa, eu olhar para a arquibancada assim, ver minha mãe vibrando, meu pai, sabe? E ainda mais eu ganhei em casa. Então, foi muito legal, assim, acho que foi uma competição que me marcou muito, por ser em casa e por eles estarem assistindo ali, foi bem bacana. A vitoriosa carreira como atleta chegou ao fim em 2013. Depois de fazer história dentro dos tatames, a Lucélia partiu para um novo desafio. Era a hora de passar toda a sua bagagem para a nova geração. Foi difícil, assim, né, no início, porque você passa a vida inteira fazendo aquilo e um dia você acorda e não preciso mais treinar igual eu treinava, né? Então foi um processo difícil, assim, no início. Agora é a versão treinadora que entra em cena, no comando da seleção brasileira da modalidade. Hoje em dia, metade da seleção é formada por mulheres, né? E ter uma mulher ali à frente, eu acho que foi uma conquista também para nós do karatê feminino. De conquista, ela entende. Liderança que dispensa comentários. A nova geração tá em boas mãos. Tá aí, Polito, um orgulho para o Brasil, com certeza fez história como atleta e agora segue fazendo história como técnica da seleção brasileira. E escolheu Florianópolis como lar, isso é muito bacana, né? Nossa, muito legal. A Lucélia que continua inspirando as novas gerações, inclusive. Ela e o maridão. Com certeza. Polito, amanhã estamos de volta com mais esporte e a preparação do Avaí para a Copa Sul-Sudeste. Até amanhã. Valeu, Suzan. Até amanhã.